Então, o Erivan é mais um lutador, né, que tá na correria aí da sobrevivência. Faço trabalho com freelance, né, eu não fixo muito num trabalho, fico entre um freelance e outro. E eu moro aqui no Heliópolis, moro na Natali 1 e sou mais um na correria pela sobrevivência. Então, a minha relação com a literatura é uma relação de salvação mesmo, é minha válvula de escape, é onde que eu descarrego o que eu desabafo, aquilo que eu não consigo fazer uma catarse de outra forma, eu acabo jogando para literatura, e uma relação de redescobrimento da realidade. Eu consigo ver a realidade de outra maneira com o filtro da literatura. Ela me permite isso. Então, o primeiro contato com o livro foi devido à minha irmã, que ela assinava o Círculo do Livro. É uma coisa que tinha antigamente, há um tempo atrás. Então ela tinha muito livro, como ela assinava, sempre tinha livro em casa. E ela, não sei qual o motivo que ela fazia isso, mas ela acabava não despertando muito o interesse dela. E os livros ficavam jogados. E aí eu comecei a ler o livro, me interessei. De uma forma bem simples, eu comecei a ler, como Sidney Sheldon, Jacqueline Susan, Harold Robbins, e aquilo foi me introduzindo, né, à leitura. Até o início foi legal, tal. Depois eu comecei a sentir necessidade de uma coisa mais profunda. Aí eu fui para Victor Hugo, fui para Dostoiévski, ampliando o meu leque, né, de leitura. O que me fez começar a escrever por mim mesmo foi o seguinte: eu tenho um colega meu, que ele chama Mike, que eu sempre conversava com ele, conversava bastante, e nessas conversas tinha algumas sacadas que eu dava, né? Ele falava: meu, essas coisas que você fala, essas sacadas, essas coisas que aparecem do nada que você fala, você poderia trabalhar isso e, sei lá, colocar isso como crônica, como poesia, você poderia aproveitar essas sacadas que aparece quando a gente está conversando. E aí eu comecei a prestar atenção. Falei, realmente, tem muita coisa que ele está falando sobre um tema, aí tem alguma sacada, eu começo devagar, começo a falar coisas diferentes relacionadas àquele tema. Aí eu comecei a tentar melhorar essas sacadas e colocar em poesia. Claro que no início ficou uma coisa meio engessada, meio forçada e tal, mas com o tempo eu fui pegando amor, pegando paixão pela poesia e fui escrevendo, e aquilo foi refinando e foi, o processo foi melhorando, entendeu? O processo da escrita. E aí eu não consegui parar, e eu fui cada vez escrevendo mais. No início eu escrevia mais, acho que como a maioria das pessoas que começam pela poesia, ainda mais pessoas de periferia, pessoas que não têm condições, quando eu estava meio deprimido e tal, meio para baixo, aquilo foi me motivando. Então no início foi mais coisas meio ligadas a coisas tristes, melancólicas, ligado a sentimentos de depressão. Com o tempo eu fui abrindo esse leque. Aí eu fui começando a escrever sobre outras coisas, escrevendo sobre até coisas mais alegres, de amor, coisas cotidianas. Agora, o que eu percebo no que eu escrevo é o traço existencialista. Então, quando eu escrevo sobre o amor, eu procuro escrever de uma forma existencial. Quando eu escrevo sobre o humor, sobre uma coisa mais otimista, eu sempre tenho esse traço existencial. Sempre pensar o que é o amor na relação da nossa existência, como a gente existindo. Não só de forma lírica, daquela forma senso comum que a gente é acostumado a ver, mas como é o existir e o amor. Como é o pensamento otimista e a existência, sempre se pautando pelo existencial. Então, quando começou-se a volumar o meu material, meus poemas, primeiro o que era mais preocupado era em registrar. Então eu comecei a me informar como que fazia para registrar, tal, né? Eu fiquei sabendo que era a Biblioteca Nacional, que era no Rio de Janeiro, que tinha um escritório em São Paulo. Mas aí aquela coisa da rotina, aquela coisa de ficar empurrando com a barriga, de deixar para depois, né? Nesse meio tempo que eu fui deixando para depois, eu fui vendo como publicar pela internet. Aí eu fui vendo sobre a Amazon, tal, que tinha uma maneira de publicar pela Amazon, que era gratuita, tal. Aí eu me interessei por essa maneira. Só que também, como sempre, eu procrastinando, deixando para depois, não rolou. Mas eu apenas fui pesquisando essa outra forma de publicar, que era mais fácil. Aí, quando eu cheguei aí no escritório da Biblioteca Nacional, tal, colhei informações, mas aí, quando eu me encorajei mais para fazer o registro, foi fechado. Foi na época lá da Covid e tal, né? Na época
era o Bolsonaro, que estava no governo, se eu não me engano, não estava ligando muito para a cultura, estava esvaziando tudo que era ligado à educação e cultura, estava sendo esvaziado. Então, agora quem mora em São Paulo tinha que mandar tudo via Sedex pro Rio. E isso me desanimou. Aí eu deixei quieto, não mexi mais com isso. Aí eu vendia paçoca no Farol, né? Tinha uma época que eu vendia paçoca no Farol. Aí eu vendendo paçoca, eu conheci uma pessoa. E conversando com ele e tal, ele informalmente, ele é professor tal de história e ele curte poesia. Eu comecei a recitar poesia para ele, falei das minhas poesias, ele começou a gostar bastante. Ele falou, pô, legal sua poesia e tal. Só que, meu, você tem que publicar, deixar isso aqui parado, tem que ter mais pessoas para publicar e tal. Aí isso na Avenida Paulista, ele falou que conhecia uma pessoa. Ele falou, eu conheço um rapaz que é o dono da editora Heliópolis e tal, e ele gosta muito de trabalhar com conteúdo de pessoas da periferia, ele incentiva muito isso. E aí eu travei o conhecimento com o PC. E que ele foi praticamente meu vizinho, morava bem perto de mim, e eu fui conhecer ele, ter contato com o que ele fazia na Avenida Paulista. E aí então me animou, me incentivou a escrever o livro. Eu vi aí uma possibilidade de eu publicar, que até então eu queria registrar o meu material para no futuro publicar, e aí eu tive esse conhecimento, me incentivou mais a publicar. E aí a gente foi aprofundando o relacionamento, eu com o PC da editora Heliópolis, e culminou com o projeto que ele teve, né, do investimento que ele teve da publicação, e aí chegou até onde que eu estou hoje. Então é muito gratificante a gente conseguir publicar o que a gente escreve, conseguir levar a nossa visão de mundo para um universo maior de leitores. E isso é muito bom para a autoestima, para você se sentir empoderado, num bom sentido, né? Não a questão da ostentação, a questão do pedantismo, mas a questão de você se sentir empoderado, você se sentir alguém no universo, alguém no mundo e passar o seu ponto de vista, ainda mais a gente que é de periferia, que não tem de forma nenhuma essa possibilidade, que existe um apagamento muito grande, uma invisibilidade enorme de quem é periférico. Então a gente ter voz, conseguir se expressar e conseguir passar essa voz, passar essa expressividade para outras pessoas, isso traz uma alegria muito grande, norteia até a nossa vida. Quando a gente passa por aquele processo de desânimo, isso ajuda muito a incentivar a gente a continuar com a nossa trajetória. É muito bom. Primeiro é sinceridade. A tentativa de passar a minha maneira de ver o mundo, de me ver, de ver o outro, de ver a minha realidade, de ver a minha rotina, entendeu? É isso que eu busco, né? Me expressar tudo que eu vejo, tudo que eu vivo, tanto em termos de pessoas como em termos de realidade, de rotina. A minha poesia é o filtro para tudo isso. E também a minha busca de identificação no mundo tão caótico, numa realidade tão caótica, numa cidade tão louca, tão caótica como São Paulo. Então, acima de tudo, o que eu tento passar é sinceridade e honestidade no que eu escrevo, na minha visão de mundo. O processo de escrita eu escrevo mais no celular, né? Parei de escrever de caneta de papel porque não ficou mais viável. Como sempre eu estou no celular, eu escrevo mais nele mesmo. Meu processo de escrita é bem louco, é bem aleatório, entendeu? Quando vem aquela inspiração, eu preciso escrever naquele momento. Eu não gosto muito de ser aquele escritor de encomenda, entendeu? Eu gosto quando pinta a inspiração, eu vou e escrevo. Tem alguns temas que eu me interesso e quando pinta a inspiração, eu escrevo. Eu não me forço a escrever aquilo por obrigação. Às vezes, na hora de dormir, pinta aquela ideia e tal. Quando vem aquela ideia pronta, eu escrevo o poema inteiro. Eu deixo de escrever, às vezes eu levanto da cama para escrever. Às vezes, vem só um começo, uma primeira frase que eu sei que aquilo vai render. Aí quando acontece isso, eu escrevo aquela primeira frase para eu não perder o fio da meada. Eu escrevo aquela primeira frase e depois eu durmo e no outro dia eu dou continuidade. Eu acho Heliópolis muito legal, muito gratificante. Viver em Heliópolis é uma experiência única, muito legal. Quando você vive numa favela, a rotina, o dia a dia expressa mais o lado humano. As dificuldades, as demandas, a invisibilidade que existe na vida periférica, tudo isso mostra o lado mais humano, o lado mais autêntico, o lado mais honesto. Quem vive em favela, vive realmente
exatamente a realidade nua e crua. No início, eu, como todo mundo, eu tinha aquele preconceito. Eu falava, pô, Heliópolis, tem aquela coisa da fama, tem o passado violento da Heliópolis e tal. Então eu fiquei meio com o pé atrás, entendeu? E muita gente que eu comentava que ia morar no Heliópolis, metade falava pra mim, pô, mano, você vai gostar, você vai conhecer muita gente, você vai se identificar. E outra metade falava, meu, lá é pesado, não é legal, se fosse eu não ia. Aí eu falei, eu vou pagar pra ver. Eu vou pagar pra ver, eu vou analisar por mim mesmo. E eu comecei a morar, eu achei muito legal. Cada dia que passa, eu achei, fui gostando mais. Comecei a escrever baseado no que eu vejo, no dia a dia que eu vejo, no dia a dia da favela. Eu comecei a escrever sobre pessoas. Tem alguns poemas meus que ficou bem claro isso, que eu escrevi sobre uma menina que eu conheci, que eu nem conversava muito com ela, mas eu conheci e eu achava ela fascinante, a visão de vida dela, a luta dela e a beleza que ela tinha, mesmo não tendo uma beleza estética pautada pelo senso comum, ela era muito bonita, ela tinha uma beleza muito diferenciada, entendeu? E a vida dela na favela, a luta dela. Então, Heliópolis, eu acho muito poético, Heliópolis, a realidade, a poesia explode.